Bom dia! Como vocês estão? Tudo certo depois das férias? Todos com saúde, todos bem? É isso que nós precisamos agradecer, não é verdade? Na aula de hoje, galerinha, nós vamos estudar o módulo 27, tá? O que é o módulo 27? É um módulo que trabalha produção textual, tá? O espaço na narrativa ficcional. Nós já estudamos o enredo, que é quando nós prendemos o leitor na nossa história, nós fazemos com que as pessoas tenham vontade de ler a nossa história. Então, tudo isso acontece ali no enredo. Enredar, amarrar, prender. Então, o bom escritor é aquele que tem um bom enredo, aquele que prende, que faz as amarras. E isso acontece tanto nos textos que são falados, quanto nos textos que são escritos. Porque quando nós temos, por exemplo, um filme, né, uma contação de histórias, nós precisamos ter um enredo, nós precisamos ter uma amarra para prender o nosso espectador, certo? Nós também já estudamos personagens, já estudamos a questão, né, do tempo, já estudamos a questão do narrador e agora nós vamos ver os tipos de espaço. Aonde que eu encontro isso, gente? Eu vou encontrar lá na página 29, olha aqui, ó. No meu livro online, vocês têm a página aqui em cima, ó, 29. Então, nessa página, nós iniciamos o nosso estudo da aula de hoje, né? O espaço na narrativa ficcional. Então, o que nós temos aqui, ó? Esses elementos estão presentes em todos os textos narrativos, dos que você lê, aos que escreveu e escreve, certo? Em toda narrativa, existe uma sequência de fatos, de acontecimentos, que vão construir o enredo, que vão prender o meu leitor, certo? Que são vividos por alguém, esse alguém é uma personagem, tá? Que pode ser baseada na vida real ou não, pode ser totalmente criada, totalmente ficcional, então também é a escolha de quem está produzindo essa narrativa, e que ocorre num determinado tempo, numa determinada época, né? Aí nós vamos envolver também, além desse tempo, né, deste momento em que a personagem está dentro da história, o lugar, ou seja, o espaço. Esse lugar, ele pode ser apresentado de duas formas, de duas maneiras, que vocês têm aqui, ó, que são os espaços, né? O espaço físico ou geográfico ou o espaço social. Como que eu diferencio o espaço físico do espaço social? O físico já está dizendo, gente, ó, lugar onde acontecem os fatos. É na rua, é na floresta, é em casa, aonde? Na igreja. Então, esse é o meu espaço físico. Agora, quando eu relaciono ao social, eu estou envolvendo termos e questões de sociedade. Quando nós temos aqui, ó, nessa primeira explicação sobre o espaço físico, na história de Andersen, nós vamos ter, né, uma cidade no hemisfério norte, do hemisfério norte, ok? A rua de uma cidade do hemisfério norte. Quando a gente analisa a questão do espaço social, nós já vamos analisar como que é a vida da personagem. Por que essa personagem estava na rua, né, vendendo fósforos? Então, já nós temos uma caracterização de um espaço social, ou seja, o espaço que determina quem é pobre, ou quem vive em extrema miséria, né? A questão da própria violência sofrida, do abandono, da ilusão de preocupação que às vezes as pessoas demonstram ali. Ah, coitadinha, mas as pessoas ficaram penalizadas, mas não fizeram nada para mudar a vida ou a história dessa menina. Então, não adianta de nada eu sentir pena, né, piedade, mas não realizar nada para mudar a vida desta criança. Então, aqui nós temos um espaço social. O físico é rua, é igreja. O social envolve detalhes, características que o texto vai apresentando para que a gente consiga analisar aonde a minha personagem está. Ela é definida pela classe baixa, pela classe média, pela classe alta. Como que eu defino essas classes? Como que eu caracterizo essas classes?
através dos detalhes que são apresentados lá no meu enredo, na minha amarra, onde eu tenho os fatos, onde eu tenho os acontecimentos, juntamente com a descrição, né, das personagens que vão envolvendo, né, o texto, que vão fazendo com que os fatos, os acontecimentos tenham sentido, tenham sequência, ok? Então aqui nós temos pelo livro a seguinte definição: espaço físico ou geográfico, vocês podem encontrar de uma ou de outra forma, tá? Lugar onde acontecem os fatos. No conto de Andersen, o espaço físico é a rua de uma cidade do hemisfério norte. Espaço social, sociedade em que se encontram as personagens. Caracteriza-se pelos costumes, tradições, crenças, valores das personagens e também pela condição econômica. Então, tudo que a gente observa de detalhamento vai construindo um espaço social para aquela determinada personagem. Então, todas as atitudes, todos os acontecimentos que se dão próximos a essa personagem ou que envolvam as personagens definem esse espaço social. Qual é o espaço social da menininha que vendia fósforos? Né? Qual é o espaço social das pessoas que estavam ali próximas e que ela observava? Então, eu tenho uma criação, um desenvolver de um espaço social, ok? Então, o espaço físico e o espaço social, por sua vez, podem ser reais ou ficcionais. Ou seja, os fatos podem ocorrer num lugar e numa sociedade que de fato existam, espaço real, ou numa sociedade e num lugar imaginários, espaço ficcional. Então, quando eu falo num espaço, né, que eu consiga determinar, que eu consiga trazer, né, ter verossimilhança com a minha realidade, eu posso dizer que esse é um espaço real, é um espaço que eu tenho hábito de ver, né? Eu vivencio, por exemplo, crianças pedindo nas ruas, tá? A personagem da menininha que vendia fósforos, ela representa essas crianças que estão à margem, que também precisam trabalhar, né, infelizmente, para ajudar os pais. Muitas vezes são exploradas pelos familiares também. Então, tudo isso eu consigo envolver e trazer para a minha realidade. Isso faz muita diferença. Mas eu posso também ter situações em que o meu espaço ele vai ser totalmente ficcional. Vamos supor, se eu tivesse uma história que acontecesse em outro lugar, em outro ambiente, que não é do meu conhecimento, né? Que eu imaginasse, que eu criasse um lugar, um espaço, eu poderia criar também. Então, ele seria um espaço totalmente ficcional, ok? Aqui, ó, nesse quadro não tem um certinho ali, né? Uma marcação de correto. Diz o seguinte, ó: o espaço pode ser muito importante na construção das narrativas, como ocorre no conto A Menina dos Fósforos. Pense bem. Será que a história seria a mesma se a garotinha não estivesse sozinha na rua, em meio à neve e ao frio? Será que você teria a mesma reação se não ficasse clara a diferença entre o espaço onde está a garotinha e as casas? Com lareiras, com mesas fartas e belas árvores de Natal? Então, tudo isso tem intenção de ser assim, de levar à reflexão. Nós sabemos que muitas situações, não, claro, de uma criança vendendo fósforos, mas nós encontramos aí, em nossa sociedade, situações bem similares, né? Que são crianças pedindo, crianças vendendo balinhas, né? Isso são situações similares. Nós conseguimos fazer essa associação e isso mexe com a gente, mexe com o nosso sentimento. Por quê? Porque nós imaginamos o sofrimento de uma criança que muitas vezes pode até morrer de fome, né? Sendo que muitos têm em demasia. Então, isso faz com que a gente reflita, que a gente pense, né? O que eu posso fazer para que isso melhore? Então, tudo tem intenção. E isso, né? Por isso que o espaço ele é tão importante nessa construção. O texto ele não existe, ele não está ali por estar. Ele tem uma função social. Ou seja, fazer você, fazer a professora, fazer toda uma sociedade refletir. Não adianta eu usar do meu discurso para o bem se eu não tiver atitude. Então, o texto vem para nos provocar, para nos chamar a atenção. Aí vocês têm uma atividade oral, ainda na página 29, tá?
lembre-se do que você aprendeu sobre o espaço. Então, esses dois tipos ali, essas duas ramificações, né, que nós podemos assim chamar, do espaço físico e do espaço social, tá? Então, o espaço social está relativo ao comportamento e ao nível que a personagem está, se ela está na pobreza, se ela não está, se ela está na classe média, na classe alta, né? Nessas definições sociais que nós também temos por vivência, né? Como que nós definimos? O que ajuda a definir e a classificar uma personagem ou uma pessoa dentro dessas classes, né? Então, a gente consegue fazer essa análise aí também com as leituras de mundo que nós temos, certo? Ó, nas narrativas e responda. Esta imagem revela algo sobre o espaço social em que as pessoas, em que as personagens vivem ou em que vivem as personagens? Qual é a época que nós podemos definir? É da nossa atualidade? Será? Então o que vocês vão observar? Primeiro, as características das vestimentas, se elas são atuais ou não são, né? Que época que as pessoas se vestiam dessa forma, que usavam esses, né, maravilhosos adereços no cabelo, né? Ou melhor, na cabeça, para que ficassem mais bonitos, mais belos. Será que realmente estavam belos? Então, vocês vão definir, né, essa questão do espaço social em que essa imagem aqui está inserida, ou seja, é atual, não é? Como que a gente percebe isso? Tá? Então, vocês vão responder aí, podem responder nos comentários para a prof, tá? Então, respondam aí em que época social essas personagens estão inseridas, né? Essas personagens que estão aí nesta imagem, ok? Ainda na página 29, nós temos o enunciado da 2, ó. Veja o cartaz do filme Meu Amigo Dragão e uma cena do filme Mowgli, o Menino Lobo. Em seguida, descreva oralmente, né, os espaços físicos que eles revelam. Como nós não estamos presencialmente falando, nós vamos escrever nos comentários, tá? Porque nós adaptamos a nossa aula presencial para essa aula gravada e nós vamos substituir a fala da nossa sala de aula normal, né, presencial, na parte ali dos comentários. Então, respondam a 2 nos comentários, assim como vocês farão também na questão 1 aqui da página 29. Então, as imagens, elas estão aqui na página 30, como vocês podem observar aqui, ó. Então, aqui nós temos uma imagem, aqui nós temos outra imagem, né? E vocês precisam responder, tá? Qual é a descrição desse espaço físico aqui? Aonde que acontecem a maior parte dessas histórias? Vocês podem observar que nós temos aqui árvores, né? Então, vocês já têm uma definição. Não vou falar, mas vocês já podem definir. Aonde acontece? Na rua, na igreja? Né? Aonde? Em que lugar físico? Eu estou falando de físico agora. Não é de observar detalhes e nada assim. É mais de cara assim. O que vocês estão vendo aí no espaço físico, certo? Aí nós temos uma atividade, ó. Preste atenção ao modo como Andersen descreveu o espaço e a personagem principal, a menina dos fósforos. Ó. Fazia um frio terrível, nevava e começava a escurecer. Era a última noite do ano, a noite do ano bom. Olha só essa chamada aqui, ó. Ele descreve o espaço ali, como com o tempo, né? Como é que estava esse tempo? Estava frio, tinha neve, estava escuro e era um ano do ano bom, tá? Mas aí ele vem com uma outra sequência ali de palavras que quebra um pouquinho com essa ideia de ano bom. Olha lá, ó. No frio e na escuridão, andava pela rua uma garotinha pobre, descalça e de cabeça descoberta. Então, olha só, ele faz uma chamada no primeiro período, né? Aliás, no primeiro não, no segundo período, aqui, ó, porque o período inicia aqui depois do ponto e vai até o finalzinho aqui, ó, onde tem um outro sinal de pontuação, certo? Então, ele vai lá, ano bom para quem? Se a menina estava no frio, no escuro, sem calçados nos pés, totalmente despreparada para aquele momento, para aquele espaço físico. E aí? Note como, neste último parágrafo, temos várias pistas sobre o que ocorrerá posteriormente nessa história. Então, nós temos uma personagem,
que é descrita como uma garota pobre, que ela está descalça, a cabeça está descoberta. E nós temos um espaço físico. Temos a escuridão, representando a chegada da noite. Nós temos a neve, que aí vai representar o frio terrível também. Então aqui nós temos um contraste muito grande entre uma personagem que não tem como sobreviver a um espaço físico que é forte ali, que você precisa estar preparado para conseguir suportar. Então aqui nós já temos pistas do que poderia ocorrer, né? Claro que a gente não esperava que ocorresse a morte, mas nós tínhamos pistas do que poderia ocorrer com essa personagem, certo? Para que a gente tivesse a descrição desse espaço, né, nós precisamos de algumas contribuições. Nós precisamos situar as personagens no seu ambiente, na sua época. Nós precisamos criar atmosferas, ou seja, de ternura, de suspense, de terror, de humor. O que eu quero para o meu texto? Eu quero que ele seja um texto de ternura, de reflexão, eu quero que ele seja um texto de terror, então eu já vou montando, né, articulando, criando estratégias para que esse texto seja realmente dessa forma. Eu tenho esse poder de manipulação, ok? Eu preciso garantir a realidade ou a total fantasia da minha narrativa. Como que eu garanto isso? Sabendo articular. Fazendo as amarras, construindo um bom enredo, né? Lembrando que a gente precisa ler um enredo para que a gente compreenda a história. A gente não lê a história para compreender o enredo, não, é o contrário. Então, nós precisamos utilizar, né, essas contribuições. Situar as personagens, criar atmosferas e garantir esse efeito que a gente quer para o nosso texto. Então, isso é muito importante para a atividade que vocês terão agora. A página 31 traz duas opções. Opção A, vocês têm uma imagem, vocês têm ali, espaço, um castelo de Bram. Personagens são dois jovens, 12 anos, são turistas brasileiros, e o início do conflito desta narrativa é que, num dos cômodos do castelo, os jovens se dão conta de que se afastaram do guia e do representante do grupo de turistas. Então, essa é a primeira proposta, né? Ou seja, a opção A, ok? Na opção B, vocês têm um espaço já diferente, nós temos um espaço, um carro lotado, com pessoas, cachorros, malas, assim, tudo que vocês imaginam assim, de uma viagem, tá? Eu estou falando mais ou menos do meu carro, assim, tá bem lotado. Personagens, pais, 2 filhos, o cão Boris, e ele é grande, né? Uma raça São Bernardo, quem conhece sabe que eles são cachorros enormes, são queridos, lindos, amados, mas são enormes, tá? Então, essas são as personagens da história. E o conflito. A família segue lentamente para o litoral, pela estrada lotada, até que a fila de carros para. Então, aqui vocês têm tanto a opção A quanto a opção B para escolher. É apenas uma delas, tá? Não vão fazer misturas aí das histórias dos conflitos, ok? Então, determinando essas opções, vocês precisam seguir o quê? Tá? Atenção, o espaço pode ser descrito logo no início do texto, em 1 ou 2 parágrafos, ou aos poucos, de acordo com o desenrolar dos fatos. Aí fica a critério de vocês. Vocês são os escritores agora, certo? Vocês vão fazer a primeira versão, tá? Depois de terminar a primeira versão de sua narrativa, é hora de fazer a revisão. Eu sempre falo, a revisão é a parte mais importante, porque é quando você vai ver se você completou todas as ideias que são necessárias para o seu texto. E aqui o material do ângulo, ele é maravilhoso, porque ele traz tópicos, ou seja, ele traz indicações do que vocês precisam ter, né, ou apresentar no texto de vocês. Olha lá, verifique se você utilizou todos os elementos, ou seja, o fato, as personagens, o espaço, tudo que foi pedido lá nas opções que vocês escolheram, ok? Ou na opção que você escolheu, tá? O espaço, ele foi o elemento motivador do conflito, do seu desenvolvimento? Como nós estamos trabalhando sobre espaço, ele precisa ser um elemento motivador, ok? Você descreveu o espaço de forma que o leitor tenha uma imagem clara. Vamos supor, se eu pegar a parte do texto onde você faz essa descrição, eu vou conseguir fazer um desenho dessa imagem, porque a descrição é como se a gente fotografasse aquela parte do texto e o meu leitor conseguisse transformar este texto numa imagem, num desenho. Então vejam lá, se vocês descreveram direitinho o espaço
né? De forma que o leitor consiga fazer essa imagem. Não precisa ser real, mas pode ser mental. Tá? Quando nós fazemos uma leitura de uma obra, de um livro, nós fazemos essa construção, né, das imagens do que está acontecendo no texto mentalmente. Eu não desenho, mas eu imagino, ok? Observe se você utilizou também elementos caracterizadores que contribuam para criar o clima desejado. Ou seja, se eu quero humor, eu preciso criar situações que gerem humor. Agora, se eu quero criar suspense, vou fazer com que o meu texto seja um pouquinho mais lento, que aconteçam coisas assim que às vezes quebrem um pouquinho a minha expectativa ou a expectativa do meu leitor. Então eu crio, né, amarras, eu crio situações para que eu atinja determinada situação, determinado efeito no meu leitor, ok? Olha só, o desenvolvimento, ou seja, o conflito, o desfecho, eles são coerentes? Ou seja, eu comecei a contar a história da vaquinha e acabei com um macaco. Não posso, gente. Tem que fazer com que a minha história tenha uma lógica. Então, o conflito, ele precisa estar relacionado com o desfecho, com o final da minha história. Quando eu falo em desfecho, é quando eu fecho. Eles precisam ser coerentes. Eu não posso mudar de assunto, por exemplo, tá? Então, fiquem atentos, ó. São coerentes com as personagens, com as características, com as ações dessas personagens. Eu preciso pensar no todo, ok? Faça também uma revisão, tá? De linguagem, tá? Se vocês escreveram corretamente, se existe concordância, se o meu texto, se eu entregar o meu texto para o meu pai ou para minha mãe fazer a leitura, ele vai entender ou não vai. Então é bom vocês fazerem esses testes, né? Ofereçam para algum familiar, alguém que esteja aí próximo a vocês, ou mãe, o pai, o tia, ou alguém que esteja aí, irmão, irmã, para que faça essa leitura. E dê algumas dicas. Olha, você poderia colocar tal coisa. Ou, arruma essa palavrinha. Então, escutem, isso é bem importante. Grandes escritores tiveram também, né, incentivos de outras pessoas, dicas, para que eles consigam aprimorar, desenvolver o seu texto, ok? Então, aqui, utilizou marcadores temporais para deixar a mensagem clara na questão da passagem do tempo, se pontuou corretamente, se utilizou adjetivos e locuções adjetivas adequadas para criar essa atmosfera, porque a descrição ela também ajuda bastante na nossa narração, ok? E se há detalhes, né, sem importância ou repetições. Muitas vezes quando a gente escreve, sem fazer a retomada, sem fazer a revisão, nós não percebemos que nós escrevemos ali coisas que não teriam necessidade, porque já foram ditas de uma outra forma anteriormente. Ou, durante o decorrer, eu percebo que o que eu falei no início não serve mais para aquele momento. Então, eu posso adaptar, eu consigo, na revisão, fazer esse lapidar do meu texto, ok? Na atividade do Em Casa, galerinha, o que vocês farão? Vocês têm imagens, né? São 2 castelos, tá? E vocês, né, já vão ter até uma dica aqui com relação à atividade anterior, né? Castelo de Bran, uma fortaleza do século XIV, localizada no centro da Romênia e ligada ao príncipe Vlad, que inspirou a lenda do vampiro Drácula, tá? Então aqui, são as imagens que representam. Vocês vão descrever esse castelo em 1 ou 2 parágrafos, criando uma atmosfera apropriada para iniciar. Um conto de fadas, então se vocês fossem criar um conto de fadas, como que vocês começariam? Por exemplo, era uma vez, né, uma princesa, sei. Pensem aí, se fosse um conto de fadas e se fosse uma história de terror, como vocês iniciariam? Da mesma forma, era uma vez? Será? Então, pensem em formas de apresentar imaginando cada uma das situações, das atmosferas. Aqui é uma atmosfera totalmente diferente, Eu estou pensando em romantismo, ou na questão da própria aventura. Aqui já não, aqui eu já estou pensando no medo, no terror. Então, são atmosferas diferentes. Eu preciso que vocês apresentem isso de maneira diferenciada. Aqui vocês podem responder diretamente no caderno de vocês, ok? Quando terminar, treine a leitura do texto. Você poderá ser chamado para lê-lo na próxima aula, tá? Aqui também, façam, né, para vocês fazerem aquela leitura assim espetacular se vocês forem chamados, ok? Finalize a primeira versão da narrativa iniciada durante a aula e dê um título. Então, essa 2 aqui, vocês já terão finalizado, não precisarão fazer, ok? Na 3, releia o conto A Menina dos Fósforos, refletindo sobre o espaço físico e social da narrativa e sobre os fatos que ali ocorreram.
Em seguida, responda. Embora o conto seja uma narrativa ficcional e o espaço físico retratado seja uma cidade do hemisfério norte, podemos apontar semelhanças entre o espaço social retratado por ele e o espaço social real em que vivemos? Ou seja, será que eu encontro crianças na rua também numa situação parecida? Ou seja, de muita pobreza? Então vocês vão colocar ali se vocês já tiveram essa experiência, se vocês não tiveram, se vocês acreditam que isso realmente acontece, tá? Aí vocês podem também consultar os pais de vocês, se porventura vocês não tiveram essa experiência, tá? E vocês vão justificar por que esse espaço ficcional criado nessa narrativa se assemelha ou não se assemelha à nossa realidade, ok? Gente, obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Beijinhos, estou morrendo de saudade de todos, tá? Fiquem com Deus.